E aí, pessoal, o que vocês acharam da entrevista do Lula? Eu acho que o Lula deu uma aula de democracia, deu um show no Jornal Nacional, respondeu as perguntas, falou dos seus projetos e falou mais, falou de união, falou de isenção, falou de aprendizado. O Lula passou 500 e alguns dias preso e isso muda a vida de qualquer pessoa. Mas o que se vê é um Lula disposto, o Lula que aprendeu, o Lula que amadureceu, o Lula que vem para fazer diferente. E aí usou aquela frase do Paulo Freire, né? Dos antagônicos. Eu acho que não existe grandeza maior do que os diferentes se juntarem para combater o mal comum. E é isso que o Lula e o Alckmin estão fazendo. Então, nesse ponto, a gente precisa olhar com outros olhos essa aliança do PT. Sem essa aliança entre essas duas lideranças políticas, a gente ia continuar perpetuando o mal. Há momentos em que a gente precisa somar. É como o Lula falou, eles não são adversários, eles não são inimigos, são adversários políticos e precisávamos sentar à mesa. Então, a vinda do Geraldo Alckmin, apesar de todas as críticas, ela construiu e trouxe a possibilidade de ganhar essa eleição no primeiro turno. Então, é por isso que eu avalio de forma muito positiva. No mais, Lula foi o Lula de sempre, grandioso nas suas colocações, pensando no povo brasileiro, falou de corrupção, falou de cara sobre a corrupção, falou nas instrumentalizações que fez para permitir que as investigações fossem feitas. E ele está certo quando fala que só descobre quando se investiga. Porque nesse governo não se investiga nada, tudo se engaveta e tudo vira sigilo de 100 anos. Então o Lula deu um show de democracia. Aqui em Brasília foi emocionante. Os vizinhos vieram todos para a janela e todo mundo começou a gritar, acender luz. Uma movimentação fantástica. E outra coisa que eu quero notar, dizer, é que a cara de apaixonada da Renata Vasconcelos, né? Veja, sai de uma entrevista de Bolsonaro na segunda-feira, pesada, e hoje tem essa aura de democracia. Lula está mais forte, Lula está mais maduro, Lula está disposto. E essa disposição que vai fazer com que a gente volte e retome essa democracia que está tão ameaçada. Então, vamos ficar aí com esse grande momento desse estadista, né, dessa pessoa grandiosa que é o Lula. Nós precisamos muito ganhar no primeiro turno para que a gente possa sentar, conversar, conciliar e reconstruir o Brasil, para que a gente possa recuperar esses anos perdidos, porque não são 4, são quase 40. Foi muito atrás nesse governo Bolsonaro. Então vamos continuar acompanhando. Um abraço. Países, e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Veja, você está lembrado que em 2003, eu tinha apenas um mês de governo, eu criei um grupo de amigos junto com os Estados Unidos, junto com a Espanha, para resolver as pendengas entre a Venezuela e a Colômbia. Sabe, é o seguinte, você sabe que eu tenho na minha cabeça o seguinte, não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem contencioso internacional. É que você não deve lembrar o que os meus economistas diziam para mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado.
Naquela época, vocês lembram que o Brasil quebrou 2 vezes no governo Fernando Henrique Cardoso? Naquela época, o Malan, que era um homem sério, ele todo final de ano ia para Washington tentar pegar dinheiro para fechar o balanço, o caixa do governo. Estão lembrados de 2 pessoas do FMI que vinham para o Brasil investigar o Brasil todo dia, e os meus economistas diziam: o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Eu falava: então por que vocês querem que eu ganhe as eleições? Então eu vou dar um dado para você ver o seguinte. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos a inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI. Não sei se você está lembrado disso. Além do que, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É assim que nós vamos governar esse país. Eu digo sempre, Boni, que tem 3 palavras mágicas para governar o país. 3. A primeira dela é credibilidade. A segunda dela é previsibilidade. E a terceira é estabilidade. Você tem que garantir, primeiro, que quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer o governo, cumprindo com a sua tarefa, que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade para fazer investimento aqui dentro. E você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte: nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin para poder ganhar credibilidade interna e externa para fazer acontecer as coisas. Acabou de encerrar a entrevista com Lula no Jornal Nacional. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nenhum tipo de vínculo com política, não dependo de nenhum político, não apoio nenhum político. E eu estou fazendo esse vídeo aqui somente para te convidar a fazer uma análise crítica sobre a postura do entrevistador com relação à entrevista de hoje com Lula e a postura do entrevistador com relação à entrevista com Ciro e com Bolsonaro. Principalmente com relação à entrevista entre Lula e Bolsonaro, porque são os candidatos que têm mais intenções de voto. Gente, quero que você analise de maneira muito fria e consciente sobre a postura do entrevistador com relação às entrevistas, a forma em que as perguntas foram formuladas, o semblante dos entrevistadores, o teor de toda a conversa e, principalmente, a quantidade de interrupções quando o candidato estava fazendo a resposta às perguntas que foram formuladas. Gente, faça uma análise técnica, fria e consciente da postura do entrevistador e deixa aqui tua opinião nos comentários.